Bom dia, queridos, a paz do Senhor, que o nosso bom Deus os esteja abençoando nesse dia maravilhoso, neste sábado de bênção que o Senhor tem preparado para nós. Ontem eu passei a primeira parte de um vídeo, não é, sobre assuntos concernentes à nossa fé, a nossa estruturação de fé como igreja do Senhor, a nossa estruturação de um corpo, não é, que deve de servir ao Senhor nosso Deus, conforme aquilo que está planejado pelas suas escrituras, não pelo que eu imagino ou que eu penso, mas o planejamento de Deus está todo ele revelado através da sua palavra. Ontem nós começamos uma mensagem falando sobre a nossa estruturação. E dentro dessa fase de nossa estruturação existe tipos de fé, não é? Que estão relacionadas ao texto do capítulo 13 do livro de Mateus sobre a parábola do semeador. Ali o Senhor nos fala em 4 sementes. E essas 4 sementes são o tipo de fé que nós possuímos. Mas eu hoje quero falar especificamente, conforme já ontem nós começamos, falar sobre 2 tipos de fé. A fé emocional, não é? E essa fé emocional é que faz-nos cometer muitos erros diante daquilo que nós cremos e aquilo que nós imaginamos como fé. E também a 4ª semente, que está relacionada ao solo fértil, a semente de um coração, de um solo fértil. Essa fé, ela é uma fé racional, uma fé concreta, uma fé com os pés firmados na palavra. Então, nos ajuda muito e nos leva à fé salvadora, não é? Essa última semente. E aqueles que ouviram ontem a palavra do Senhor no capítulo 13 do livro de Mateus, está escrito sobre a parábola do semeador. Diz o texto assim: ajuntou-se muita gente em pé, de sorte que entrando num barco se assentou-se e toda a multidão que estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Mas vindo o sol, queimou e secou-a, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. Outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60, outro a 30. Quem tem ouvidos, ouça para ouvir, e que ouça. Depois o Senhor faz a explicação da parábola do semeador, onde ele diz e explica para os discípulos sobre essa parábola, e explica também para aquele povo que estava ali. Então ele disse assim: agora eu vou explicar para vocês com relação a essa parábola. A parábola do semeador quer dizer: ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e a arrebata. O que foi semeado no coração, esse é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e chegada a angústia, a perseguição, por causa da palavra, logo se ofende. Outro texto diz: se escandaliza. Propôs-se outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia uma boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio ao seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu, frutificou e também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram: Senhor, não semeaste tu no campo uma boa semente? Por que tem então o joio? E eles lhe disse: um inimigo é quem faz isso. Os servos lhe disseram: queres
pois que vamos arrancá-lo? Porém ele lhe disse, não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos, até a ceifa. E por ocasião da ceifa direis aos ceifeiros, colhei primeiro o joio, atai-o em molhos para queimar, mas o trigo ajuntais ao meu celeiro. Essa palavra tem relação com a palavra que nós falamos da parábola do semeador. Dentro do nosso círculo de convivência, dentro da nossa esfera do corpo, nós temos pessoas que estão relacionadas vivendo todo esse tipo de fé. Mas de forma nenhuma a palavra do Senhor ela vem trazida para nós, para que nós venhamos agir como juiz com relação a isso. De forma nenhuma. A palavra do Senhor ela vem para nos confrontar, ela vem para nos orientar, ela vem para nos dirigir e nos mostrar o caminho. Dentro dessa caminhada, nós temos todas as chances, não é, de mudar as nossas linhas de conceitos, as nossas linhas de pensamentos com relação à nossa fé, a que nós está sendo estabelecida por nós hoje, mudar a nossa fé, mudar o pensamento, o conceito de nossa fé, atingir o ponto máximo, não é, da nossa fé, que é um solo fértil, uma fé racional para podermos nós sabermos que todo momento nós temos a presença de Deus, a presença do Espírito Santo de Deus sobre nossa vida. Então, dentro desse conceito, no nosso andar, no conjunto da obra, no conjunto da igreja, no conjunto do corpo do Senhor, nós temos vários tipos de fé, não é? E isso não é lamentável. A Bíblia diz que ela trabalha assim mesmo. Nos mesmos tempos de Senhor Jesus, quando ele estava andando, tinha muitas pessoas que iam procurá-lo por causa dos milagres. Outras iam procurá-los por causa de alimentação, que não possuíam alimentação. Outros iam procurá-lo para ouvir os seus conselhos. E muitos voltavam na sua caminhada para trás, não é? Assim é hoje conosco. Nós não devemos de ficar escandalizados, irmãos, de forma nenhuma, com esse tipo de situação que acontece no nosso meio. Principalmente conosco, no nosso grupo, onde nós estamos, que é onde nós queremos falar. Não queremos falar de outros grupos. Nós queremos entender a nossa maneira de pensar, de racionalizar a nossa fé. Então a mensagem de hoje é para nós podermos ver como que está a construção da nossa fé, a construção da nossa casa espiritual ante Deus. Aonde nós estamos firmados em quê? Não é? Eu falei para você sobre a fé emocional. A fé emocional está relacionada a muitos fatores no campo das emoções. Muitas vezes nós queremos transferir, não é, também responsabilidade nossa de dentro de casa para a igreja. Queremos colocar este peso da nossa responsabilidade, de nossas decisões, que nós devemos de tomar, que nós devemos de ter, nós queremos transferir para a igreja, ou seja, nós queremos transferir para o campo pastoral, nós queremos transferir para o campo de presbitério, nós queremos que a igreja assuma a nossa postura dentro de casa. E essa fé, irmãos, ela está relacionada a uma fé emocional. Então tem vários fatores que envolvem a fé emocional. Nós queremos culpar muitas vezes a igreja por nós não estarmos com a nossa fé firmada, porque ela está firmada numa fé emocional. Nós vamos ver isso agora. Vamos tirar essas dúvidas. Muitas vezes nós queremos culpar os nossos líderes por os nossos filhos não estarem servindo a Deus, sendo que essa decisão e essa importante a autoridade está sobre a casa, está sobre o pai, está sobre a mãe. E o pai e a mãe querem transferir essa responsabilidade para os filhos, para os pastores, para a igreja. A Bíblia diz que nós devemos de ensinar o nosso filho o caminho que deve de andar. Nós, eu, pai e mãe, devemos de ensinar o caminho que os nossos filhos devem de andar. E até quando ele crescer, ele não vai se esquecer. Mas muitas vezes os nossos filhos estão firmados na nossa fé emocional, porque nós, como líderes de casa, como chefes de casa, nós estamos emocionalmente
tratando a nossa fé de uma maneira superficial, emocional. E os nossos filhos nos seguem. Nossos filhos são a nossa cópia, reproduzem aquilo que está dentro de casa. Nossos filhos reproduzem aquilo que nós somos, aquilo que os pais são. Há raras exceções, mas isso está relacionada na fé emocional. A fé emocional, ela quer chegar dentro da igreja, ela quer ter um extravasamento de emoções. E a fé que nos leva à salvação não é esta fé. E aí muitas vezes nós ficamos também falando sobre a motivação do Espírito Santo de Deus dentro da igreja, porque nós queremos que o Espírito Santo de Deus trabalhe dentro da igreja da maneira que eu sinto, da maneira que eu penso, da maneira que eu quero. E a fé emocional prejudica muito, a fé emocional nos afasta, não é, daquilo que o Senhor tem nos dito. E muitas vezes nós proferimos, irmãos, até palavras amaldiçoando a igreja, amaldiçoando o corpo do Senhor, dizendo que o Espírito Santo de Deus não está operando na igreja. Você sabe por quê? Por causa desta fé emocional, que tem que ser tratada. Ela tem que partir, ela tem que nascer num campo de emoção, mas depois ela deve de amadurecer para o campo da fé racional. Deve de seguir para o campo de fé racional. Se nós vamos permanecer como nascemos numa fé emocional, nós vamos nos tornar sempre meninos. Nós não vamos compreender a fé como ela deve de ser, a fé salvadora. Então, a construção da nossa casa espiritual, ela passa por esses lineares. O que é a fé emocional? A emoção são som, cores, sabores, odores, situações interpretadas pelo coração. Emoção é a reação complexa de estímulos, de sentimento, que podem se traduzir fisicamente em reações fisiológicas, comportamentais, cognitivas, afetivas, sentimentais, em expressões corporais, principalmente faciais. A emoção tem grande influência positiva ou negativa sobre a mente de uma pessoa. E as suas ações são os seus frutos desta fé emocional. É necessário, portanto, sermos bons, termos bom discernimento para ajustarmos todas essas informações na nossa vida. A Bíblia diz que são os teus olhos, está lá no livro de Lucas, capítulo 11, 34. Os teus olhos são luz para o teu corpo. Vejam só, teus olhos são luz para o teu corpo. Se os teus olhos forem humildes, todo o teu corpo será cheio de luz. Porém, os teus olhos, se forem malignos, todo o teu corpo será tomado por trevas. O livro de 1 Pedro nos diz, como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente à vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. No livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, o apóstolo Paulo nos fala: não vos moldeis com este sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando eu me referi a assuntos pessoais da família, assuntos de como nós devemos dirigir os nossos filhos, como a igreja do Senhor anda e como nós proferimos palavras contra a obra do Senhor, contra o corpo do Senhor, nós estamos, irmão, firmados numa fé emocional, porque nós queremos realmente que as pessoas entendam aquilo que nós queremos que elas venham a entender. E nós estamos pisando num solo muito linear, muito difícil, muito leve. Nós devemos aprofundar mais a nossa fé, porque tudo aquilo que nós estivermos proferindo contra o corpo,
proferindo contra o corpo do Senhor, nós vamos arrumar encrenca com o Senhor nosso Deus. Porque a igreja pertence a Ele, a obra toda pertence ao Senhor, e nós vamos nos encontrar, irmãos, nós vamos nos encontrar batalhando com o próprio Senhor nosso Deus. Vamos estar guerreando com Ele. Veja só a fé emotiva. A fé emotiva, irmãos, decide no coração. Ela está residindo no coração. E o Senhor nosso Deus diz para nós que o coração do homem é enganoso, o coração do homem é mau, que nós não devemos de confiar no nosso coração. Palavra do Senhor. A fé emotiva decide no coração. A fé racional, irmãos, decide de acordo com a mente de Cristo. A fé emotiva se inclina às paixões do coração, especialmente por causa dos seus olhos, o que eles veem, e os seus ouvidos ouvem. Mas a fé racional é serva do que está escrito, a palavra do Senhor, que nos dá fundamento e nos preserva do mal. E nos dá o caminho, e nos mostra a direção. Essa é dirigida pela fé racional. Mas a fé emotiva, ela se inclina às paixões. A fé emotiva, irmãos, ora ela está fervendo, está quente, ora ela está morna e ora ela está fria. Apocalipse, as 7 igrejas, o Senhor falando para ela por que o Senhor estava tendo problema e reclamando delas. Porque elas estavam vivendo num momento de uma fé emotiva. A fé emotiva, ela ora está quente, fervilhando, né, para frente. Ora ela está morna, tudo bem, está tudo certo. E ora ela está fria, ora ela não quer saber, não é? De executar, de colocar em prática a sua fé. Mas a fé racional se importa com o que sente, se importa com o que está acontecendo, independente do que sente ou deixa de sentir. A fé racional não se importa com o que sente, simplesmente crê, independente do que sente ou deixa de sentir. Por que o Senhor nosso Deus tem nos dito: olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo? Não é? Está ali na parábola do semeador, não é? Aquele que vem em seguida as dificuldades, não é? Que vem as batalhas, que vem os problemas, logo eles se sentem, não é? Tem pouca duração, chega a angústia, a perseguição, e ela logo se escandaliza e vai embora. Porque ela estava firmada numa fé emocional. A fé emotiva é refém da voz do coração. A fé emotiva é refém da voz do coração. Porém, a fé racional está firmada, está sempre atenta à voz do Espírito Santo de Deus, aquele que habita na igreja, aquele que opera dentro da igreja, aquele que faz o corpo reagir, aquele que faz o corpo andar, aquele que cura o corpo, aquele que trabalha dentro do corpo. O nosso ministério, louvado seja Deus, tem essa percepção. Ela está atenta à presença do Espírito Santo de Deus, que é a que dirige as nossas vidas. A fé emotiva, irmãos, a fé emotiva é refém do coração. Porém, a fé racional, ela está sempre atenta à voz do Espírito Santo. Veja só uma observação. A fé emotiva quer porque quer sentir de qualquer maneira. Veja só, a fé emotiva quer porque quer sentir de qualquer maneira. Por isso a sua vida sentimental é um completo fracasso. Ninguém vai conseguir satisfazê-la. É um poço sem fundo.
Quanto mais tem, mais sente falta. O seu vazio interior aumenta constantemente. Vou repetir, a fé emotiva, quer porque quer sentir de qualquer maneira. Por isso a sua vida sentimental, a sua vida espiritual, firmada na fé emocional, é um completo fracasso. Ninguém consegue satisfazê-la. É um poço sem fundo. Quanto mais tem, mais sente falta. Seu vazio interior aumenta constantemente a cada dia. Mas a fé que pensa, raciocina e, sobretudo, medita na palavra de Deus, sabe que cedo ou tarde ele vai se cumprir, ela vai se cumprir, a palavra do Senhor vai se cumprir. A fé que pensa, a fé que racionaliza, a fé, irmãos, que está trabalhando na razão, sabendo que tudo é passageiro, sabendo que tudo é passageiro, não está de forma nenhuma na forma emocional. Ela pensa, ela raciocina, ela medita na palavra, ela sabe que mais cedo ou mais tarde a palavra de Deus vai se cumprir, com o Senhor que, apesar de fome, não se rendeu, pois a fé na palavra de Deus aguarda cumprir o que está escrito. A fé inteligente, irmãos, racional, ela gera o sobrenatural de Deus. A fé que pensa, que raciona, ela gera o sobrenatural de Deus. O abrigo do Senhor, o abrigo de Deus, a presença do seu Espírito, a presença de Cristo Jesus operando no nosso meio, através dessa fé. Bem-aventurado é aquele em que a semente caiu no solo firme. A semente caiu no solo firme. Gerou frutos no coração, aonde a emoção trabalha e aonde a fé racional opera. Que eu e você venhamos fazer a melhor escolha diante do que está exposto aqui. Vamos trabalhar. Nós, quando nascemos de uma forma emocional, de uma fé emocional. Mas ao passar dos dias, nós devemos buscar o nosso crescimento para alcançar essa fé salvadora, essa fé racional, que em qualquer tempo, que em qualquer situação você saiba que o Senhor nosso Deus está te estruturando. Independente da situação que você está passando, independente da dificuldade que você está passando, que você venha atentar para essa fé racional e saber que o nosso Deus está trabalhando na igreja, está trabalhando no corpo, de uma forma intensiva, 24 horas por dia, cuidando da sua igreja. Portanto, irmãos, eu e você devemos de buscar a caminhar na direção do amadurecimento, de buscar esta fé que vai nos levar a bons termos e deixar de andar como meninos na fé emocional, querendo sentir a qualquer momento tudo, mas não vai sentir nada, porque vai se tornar realmente um fracasso todos os momentos da sua emoção. Devemos de pular, devemos de alcançar uma nova etapa na nossa vida, buscando a fé emocional. Que Deus te abençoe com esta palavra. Outra coisa, queridos, quero deixar uma preocupação. Irmãos, todo e qualquer comentário que você falar sobre a Igreja do Senhor, você vai ser responsabilizado por Deus. Está chegando a hora, irmãos, de mudar esse conceito. Está chegando a hora de a gente querer transferir responsabilidade nossa, de dentro de casa, de pai de família, de conduzir a nossa família ao Senhor Jesus, de conduzir a nossa família a Deus. Isso é responsabilidade nossa. Pai, mãe, orientar os seus filhos, dirigir os seus filhos e não querer transferir essas responsabilidades para o grupo pastoral. Nós não temos essa atribuição. Nós não temos essa autoridade para ir na tua casa e definir isso.
Quem tem que fazer isso é você. Outra coisa, irmãos, tecer comentários sobre a obra do Espírito Santo de Deus na igreja. Custa caro. Já vi pessoas querendo fazer isso e estão aí perdidas. Aqui mesmo, dentro do nosso meio, estão aí derrotadas. Se não se arrependerem, se não voltarem atrás, vai ser uma perda de 100%. Mexer com o corpo do Senhor, mexer com a igreja do Senhor, mexer com a estrutura, com o operar dentro dele na igreja e transferir isso para o diabo. Dizer que isso é obra do diabo, dizer que é obra do Espírito Santo de Deus que está fazendo, que está trabalhando dentro do corpo, dentro da igreja. Querer transferir isso para uma obra maligna é tripudiar diante daquilo que Deus está nos falando. E a Bíblia diz que existe uma oração que nós não devemos de fazer, que é a oração aquela a quem nós vamos contra o Espírito Santo de Deus. Essa não tem como nós orarmos. E o próprio Deus trata disso imediatamente. Tenho visto isso acontecer ao longo dos nossos dias, não é, de fé cristã. Então eu te aconselho a abandonar esse caminho. Te aconselho a abandonar esses comentários, porque você está granjeando para você um grande problema, não para mim, porque a obra do Senhor vai continuar. A igreja do Senhor está caminhando, o operar do Espírito Santo de Deus está operando dentro da igreja. Há batismos, há decisões a igreja cresce em decisões firmadas na palavra. Há milagres acontecendo dentro da igreja. Se você não